bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está vendo essa videoaula. Como agora os nossos conteúdos semanais passaram a ser gravados e não mais a nossa live aí ao vivo às 15h15, então você pode estar vendo essa aula a qualquer momento. Mas foi uma adaptação, acredito que muito boa para todos, pois assim, cada um pode assistir a live e ao conteúdo no horário que achar melhor. Então, independente do horário que você está vendo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à videoaula dessa semana. E como de costume, uma vez por mês a gente tem uma aula chamada Sessão Tira Dúvidas. E na Sessão Tira Dúvidas desse mês, a gente vai falar sobre CTE, que é um assunto que gera muitas dúvidas aí, especialmente no Instagram e na caixinha de perguntas, e também entre outros alunos meus aí do curso de Setor Fiscal para Transportadoras de Cargas. Então, hoje a gente vai abordar esse assunto. E quem tiver dúvidas sobre esse assunto pode deixar aqui abaixo da aula que eu vou estar respondendo, tá? E se tem algum assunto que te gera bastante dúvidas, pode mandar também para mim no direct lá no meu Instagram, @leilafister, também vou deixar aqui no final, para você me dar ideias, coisas que você precisa aprender, que você tem dúvidas. Então, assim, você me ajuda a produzir um conteúdo de qualidade voltado para você, para os meus seguidores, para os meus alunos aí, para minha audiência, tá? Então, todo mundo se ajuda. Gente, todos os dias está chegando bastante gente nova por aqui, então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Leila, eu estou há mais de 14 anos na área fiscal, eu sou professora, especialista na área fiscal, especialmente na área de transporte de cargas. E hoje eu tenho como missão ajudar você a ter sucesso, a ter segurança, ter reconhecimento profissional no setor fiscal e no faturamento de uma transportadora de cargas. Então, uma dica aqui, se você atua com transportadoras ou quer atuar, não deixe de acompanhar os meus conteúdos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, Telegram, enfim, todas as minhas redes sociais. Eu vou deixar o link de todas elas aqui abaixo da aula, tá? E eu sempre posto muitas dicas e orientações sobre essa área, que é uma área tão deficitária de conteúdos aí na internet. Então, eu sei bem como eu sei o quanto é difícil encontrar informação de qualidade, por isso eu quero te ajudar com isso. Então, por isso eu sempre posto aí nas minhas redes sociais conteúdos relacionados ao setor fiscal em geral, dando sempre um enfoque mais específico aí para as transportadoras de cargas, tanto a parte fiscal quanto de faturamento, que são duas áreas interligadas aí, né? Então, eu falo desde a emissão do CTE, de MDFE, obrigações acessórias, as PEDs, enfim, todas as particularidades dessa área. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje, que é dúvidas frequentes, dúvidas comuns aí sobre o CTE. A sigla CTE representa o conhecimento de transporte eletrônico, que nada mais é do que um documento fiscal utilizado pelas transportadoras para documentar as suas prestações de serviço de transporte de cargas. Ele é um dos documentos, um dos projetos integrantes do projeto SPED, que surgiu aí no seu formato eletrônico para substituir vários documentos fiscais de formato manual que são utilizados para documentar os transportes aí, que são o conhecimento de transporte de cargas rodoviário, modelo 8, o conhecimento de transporte aquaviário de cargas, modelo 9, conhecimento aéreo, modelo 10, conhecimento de transporte ferroviário de cargas, modelo 11, a nota fiscal de serviço de transporte ferroviário de cargas, modelo 27, e, por último, não menos importante, a nota fiscal de serviço de transporte modelo 7, quando utilizada para o transporte de cargas. Então, todos esses documentos fiscais, até então utilizados no formato manual, geralmente em blocos ou formulário contínuo, agora foram substituídos pelo CTE no formato eletrônico. Então, imagine quanto papel a gente tem que ficar arquivando, guardando aí nos arquivos da nossa empresa. Foi uma mudança e tanto, né? Porque o CTE é um arquivo eletrônico, né? Tem existência apenas digital, porque ele é no formato XML, então ele não tem versão física. O documento fiscal é o próprio arquivo XML, então você não tem o que arquivar papel aí. Aí você vai me perguntar, Leila, mas eu tenho um CTE impresso aqui. Não, o que você tem aí impresso é o DACT, que é o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico. O DACT ele não é um documento fiscal, ele apenas é um documento acessório que traz um resumo
das principais informações constantes no arquivo XML, que serve para fins de transporte, para acompanhar o transporte da mercadoria. Mas que fique claro, ele não é um documento fiscal, tá? Então ele pode ser descartado após a entrega da mercadoria. Bom, agora vamos aqui às perguntas frequentes, as perguntas que eu recebo bastante aqui dos meus alunos, dos meus seguidores, relacionadas ao CTE. Então vamos lá. Pergunta número 1. Transportadora de cargas pode utilizar o CTE-OS? Gente, essa é uma pergunta bem frequente, tá? Até inclusive esses dias eu fiz um post no meu Instagram sobre esse assunto, mas a resposta é não. As transportadoras de cargas não podem utilizar o CTE-OS. Porque o CTE-OS, aquele modelo 67, ele é utilizado apenas para transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem. Para o transporte de cargas, você deve utilizar sempre o CTE, o Conhecimento de Transporte Eletrônico, que é o modelo 57. Esse CTE-OS ele é utilizado pelas agências de viagens ou transportadoras de pessoas para documentar os seus transportes de pessoas e de excesso de bagagem, e também pelas transportadoras de valores, que elas usam para documentar suas prestações de serviços realizadas, que são os transportes de valores efetuados, tá? Então, esse documento fiscal, ele não deve ser utilizado para transporte de cargas. As transportadoras de cargas mantêm a utilização do CTE modelo 57. Outra pergunta aqui. Preciso guardar os DACTs? Bom, o DACT ele não é um documento fiscal, né? O documento fiscal, nesse caso do Serviço de Transporte de Cargas, é o arquivo XML do CTE. Logo, o que é obrigatório pela legislação fiscal a ser arquivado é o arquivo XML do CTE. Então, o DACT ele pode ser descartado após a entrega da mercadoria, porque ele serve apenas para acompanhar o transporte mesmo. Claro, né? Fiscalmente falando, mas se você utiliza o DACT para algum fim gerencial, para controle de entregas, para financeiro, enfim, aí você pode arquivar ele, mas é uma opção sua, tá? O que a legislação obriga para uma eventual fiscalização é apenas o arquivo XML. Pergunta número 3. Preciso emitir um CTE para cada nota fiscal se as notas são do mesmo fornecedor, mesmo cliente e local de entrega? Não. O CTE ele é emitido para documentar aquela prestação de serviço e não por nota fiscal especificamente. Então, se você vai em um cliente coletar mercadoria referente a 10 notas fiscais e vai entregar lá no mesmo lugar, no mesmo destinatário, for o mesmo remetente, o mesmo destinatário, nesse caso você deve emitir só um CTE, englobando todas aquelas notas fiscais que acobertam a carga. Não tem necessidade de emitir um CTE para cada nota fiscal, porque no CTE você pode vincular várias notas fiscais, tá? Outra pergunta aqui. O CTE é utilizado apenas para documentar serviço de transporte rodoviário? Não. O CTE ele serve para registrar prestações de serviço de transporte de cargas, detalhe bem importante, tá? Ele só acoberta transporte de cargas, porque transporte de pessoas e valores a gente já viu que é através do CTE-OS. Mas o CTE ele pode ser utilizado para documentar prestações de serviço de transporte de cargas, seja de qualquer via. Então, por qualquer modal, como a gente chama. Seja ele rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário, dutoviário. Então, todas essas vias de transporte de cargas, elas devem ser acobertadas pelo CTE, que é o documento fiscal hábil nesse caso. Pergunta número 5 aqui. Minha transportadora tem várias filiais. Eu devo emitir todos os CTEs pelo estabelecimento matriz? Não. Não pode nem deve, na verdade. Para fins de cumprimento de obrigação acessória, que é a emissão do CTE, a emissão do CTE ela é uma obrigação acessória, né? Cada um dos seus estabelecimentos deve possuir inscrição estadual no estado que ela pertence e se habilitar nesse estado para emitir CTE. E cada filial deve emitir os seus próprios CTEs. O que pode ser utilizado da matriz é apenas certificado digital. Talvez é isso que tenha te confundido, porque o CTE ele pode ser assinado tanto com o certificado da filial emitente quanto com o certificado da matriz.
Então, é facultativo para a empresa, mas só a questão do certificado, tá? Emissão do CTE, cada filial emite o seu. Pergunta número 6. Em que momento deve ser emitido o CTE? No carregamento ou no pedido? Bom, como o prazo de cancelamento do CTE não é tão longo assim, quanto mais você conseguir segurar a emissão, melhor, porque se tiver alguma informação errada, você ainda consegue cancelar ele. Mas, de qualquer forma, você só consegue emitir o CTE depois que o seu cliente, o seu tomador, o emitente, o remetente, enfim, tiver emitido a nota fiscal, o documento fiscal que vai acobertar aquela prestação de serviço. Então, você tendo essa nota fiscal, ou seja, nota fiscal eletrônica, CTE em mãos, você já consegue emitir o CTE. Depois de emitir o CTE, você vai precisar imprimir o DACT para acompanhar o transporte, que esse não tem prazo para impressão, só tem que ser impresso antes do caminhão sair. E também você tem que emitir o MDFE. O MDFE, sim, como o prazo de cancelamento dele é bem pequeno, é só de 24 horas, eu sugiro que você só emita ele quando o caminhão já estiver pronto aí para sair mesmo, porque depois dessas 24 horas da emissão do MDFE, você não vai mais conseguir cancelar o MDFE e nem o CTE. Pergunta número 7. O que pode impedir o cancelamento do CTE? Bom, primeiramente, o prazo de cancelamento, que regra geral é de 168 horas, que equivale a 7 dias contados a partir da data e hora da emissão do CTE. Esse é um prazo geral, tá, a nível federal, mas tem alguns poucos estados que têm uma diferenciação aí nesse prazo, tá? Então, você deve pegar essa informação mais específica lá no regulamento de ICMS do seu estado. Mas além desse prazo de cancelamento, tem ainda algumas outras situações que após a ocorrida, o CTE ele não pode mais ser cancelado, que são a ocorrência do fato gerador, que nesse caso seria o início da prestação de serviço de transporte. Então, se o transporte já iniciou, se o caminhão já saiu para entrega, você não pode mais cancelar esse CTE. Aí, nesse caso, só através de anulação para corrigir. E se você emitiu uma carta de correção ou um CTE complementar para aquele CTE que você quer cancelar, você também não consegue mais cancelar ele. E uma outra situação ainda, também não é possível mais cancelar um CTE que já esteja anulado ou que seja do tipo anulação ou substituição. Lá aqueles casos de anulação de valores. Então, aqueles CTEs você não pode cancelar, não aceita. E, por fim, você também não consegue cancelar um CTE que esteja com o MDFE ativo, vinculado a ele. Ou seja, depois que você emitiu o MDFE para aquele CTE, você só vai conseguir cancelar esse CTE se você conseguir cancelar o MDFE. Mas cancelar, tá? Porque se você encerrar o MDFE, é como se o serviço já estivesse acontecido, aí você não vai mais conseguir cancelar o CTE também. Então, tem várias regras aí que a gente tem que observar para ver se o CTE ainda pode ou deve ser cancelado, né? Mas não se preocupe com todas essas regras, porque caso o CTE tenha algum desses impedimentos, você vai solicitar o cancelamento e o próprio Cefaz ele vai rejeitar esse cancelamento. Vai dar rejeição no arquivo XML e você não vai conseguir efetivar esse cancelamento de fato, tá? Outra pergunta aqui. Posso utilizar a carta de correção para corrigir quais informações do CTE? Bom, quando a gente emite o CTE com alguma informação incorreta, conforme a informação, o dado que está incorreto, a gente vai ter uma forma diferente de corrigir ele. E a carta de correção eletrônica, detalhe, tá? Como o CTE é eletrônico, a carta de correção também tem que ser no formato eletrônico. Então, a carta de correção eletrônica, ela é uma das alternativas de correção do CTE, só que ela tem algumas limitações, várias na verdade, né? Então, ela não pode ser utilizada para corrigir qualquer coisa. Então, na legislação, ela traz vedações para a utilização desse documento, que são correções relacionadas ao valor de impostos, como base de cálculo, alíquota ou valor. Você também não pode corrigir o valor do CTE em si, o valor do serviço, o valor cobrado do cliente. E também não pode ser utilizada para corrigir dados cadastrais,
dados do nosso cliente que implique na mudança do emitente, tomador, remetente ou destinatário. Então, se for algum erro ortográfico, por exemplo, você pode alterar através de carta de correção, mas não uma correção significativa que implique de fato na mudança de uma dessas figuras envolvidas no CTE. Como o CNPJ, por exemplo, você não pode alterar, porque nesse caso mudaria a empresa envolvida de fato no CTE. E também não é possível alterar a data do CTE, nem a data de emissão, nem a data de saída. Só um detalhe importante, sempre que houver mais de uma carta de correção eletrônica para um mesmo CTE, você deve consolidar, informar todas as alterações, todas as correções na última carta de correção feita, porque é sempre a última carta que fica valendo. Então, as outras são desconsideradas, então todas as correções das outras cartas têm que estar na última. A carta de correção ela foi criada e é regulamentada pela JustiNF número 7 de 2005. Então, lá você encontra todas as regras dela certinho. Mas, resumindo, no caso do CTE, você não pode alterar valores, datas ou as figuras envolvidas no CTE, tá? Outra pergunta aqui. É obrigatório entregar o DACT ao tomador dos serviços? Bom, na legislação não há um detalhamento de como deve se dar essa forma de entrega do documento ao cliente, ao tomador. Mas assim, o DACT, fiscalmente, ele só serve para acompanhar o transporte da mercadoria. Então, depois de entregue, ele pode ser descartado. Já o CTE, o arquivo XML, ele deve ser arquivado tanto pelo emitente do CTE, no caso a transportadora, quanto pelo tomador do CTE. Então, são essas duas figuras que devem escriturar esse CTE na sua escrita fiscal e nas suas declarações e também que tem que arquivar esse arquivo XML, guardar esse arquivo eletrônico aí no seu estabelecimento para o caso de uma eventual fiscalização. Então, o arquivo XML é obrigatório e o DACT não. Mas quanto à forma de entrega desse documento, ela não é estipulada na legislação, mas o mais comum é que o XML seja enviado por e-mail, de uma forma automatizada aí pelo seu sistema. Mas também, se o XML não for enviado ao tomador, ele também consegue baixar esse arquivo XML lá no portal do CTE, se ele tiver certificado digital. Mas a transportadora tem sim a obrigação de enviar o arquivo XML para o tomador, tá? Pessoal, finalizamos aqui o nosso conteúdo, as nossas dúvidas. E se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto do CTE, você pode estar deixando aqui abaixo da aula, tá? Que eu vou estar respondendo assim o mais breve possível. E se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, não esqueça de deixar seu like, seu joinha aqui abaixo da aula e também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar novos conteúdos aqui no canal, tá? E toda quinta-feira, às 12h30, tem conteúdo novo aqui no canal, um conteúdo semelhante a esse, um conteúdo mais estruturado, conteúdos que com certeza vão te ajudar muito aí no seu dia a dia com as transportadoras de cargas, tá? E quem quiser acessar minhas outras redes sociais, conforme eu falei, tem o link aqui abaixo da aula, que eu vou deixar aqui para vocês acessarem, tá? Então, é isso. Um forte abraço para todos e até a próxima!